União, estados, municípios e os setores econômicos tentam chegar a um acordo sobre a reforma tributária. O texto preliminar foi entregue na semana passada na Câmara dos Deputados e pode ser votado na semana que vem. Essa é a previsão. O repórter Mauro Talaferri preparou uma reportagem explicando os principais pontos do texto. Pagar impostos no Brasil é uma atividade que consome dinheiro e tempo dos empresários e empreendedores. 1.050 horas ao ano para cumprir todas essas regras, né, essa legislação. Todo esse trabalho é para lidar com um sistema caótico que mistura tributos da União, dos 26 estados e o Distrito Federal e de mais de 5.500 municípios do Brasil. Simplificar essas regras é tudo menos simples. Já são 35 anos de tentativas para racionalizar e dar eficiência ao sistema. Nos últimos meses, um grupo de trabalho de deputados federais com o apoio do governo analisou os projetos mais recentes de reforma tributária e apresentou uma proposta. O texto ainda não está fechado. Governadores, prefeitos e setores econômicos como serviços e agro pressionam por mudanças. A proposta diz respeito apenas aos tributos cobrados sobre mercadorias e serviços e tem como estrutura a criação de 2 impostos de valor agregado, o IVA dual. Um deles é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que vai substituir os impostos federais IPI, PIS e COFINS. A alíquota será definida pela União. O outro é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai unificar o Imposto Estadual ICMS, que incide sobre mercadorias, e o Municipal ISS, que recai sobre serviços. Os governos estaduais e as prefeituras terão que concordar com uma alíquota única. E a cobrança será no local do destino, ou seja, do consumo do bem ou serviço. Esse, aliás, é um dos pontos mais defendidos por movimentos como o Pra Ser Justo, que reúne entidades civis para estudar, propor e apoiar a reforma tributária. Tem a questão do princípio do destino, que vai levar recursos hoje para municípios em que, né, a maioria deles tem recursos muito baixos para investir em políticas públicas. Então, você vai espalhar melhor e equalizar melhor a capacidade de gasto dos estados e dos municípios. Então, isso também gera mudanças estruturantes. O IBS também busca acabar com a chamada guerra fiscal e desonerar as exportações e os investimentos. E seria o fim da cumulatividade. O IVA dual não incidiria em cascata em nenhuma fase da cadeia produtiva. Em relação ao valor das alíquotas, a regra é que haja um percentual único, com algumas exceções. São elas: uma alíquota com 50% de redução para bens e serviços como transporte público, alguns medicamentos e equipamentos médicos, serviços de saúde e educação, alimentos e produtos de higiene da cesta básica e atividades culturais. Uma alíquota zero para remédios, ensino superior ligado ao ProUni, livros e pequenos produtores rurais. E uma alíquota mais alta que a padrão para bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Esse sistema vai mudar a arrecadação de estados e municípios. Para compensar eventuais distorções, a proposta indica a criação de 2 fundos. O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, de 160 bilhões de reais, para pagar benefícios fiscais já concedidos pelos estados até 2032, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FDR, para reduzir desigualdades regionais. Os estados discordam do valor oferecido pelo governo para o FDR. Nós pleiteamos um Fundo de Desenvolvimento Regional na casa de 75 bi. A União aponta com uma disponibilidade de 40 bi. A gente tem a intenção de sentar para negociar esse valor e também como vai ser dividido esse fundo. A proposta indica também que haverá um Conselho Federativo, um órgão federal para fazer a gestão do IBS. Ele é aceito pela maioria dos governadores, mas enfrenta resistências de alguns estados, como Pará e São Paulo. O que a gente vai propor são algumas melhorias, né, de proposição, de iniciativa de lei, a gente colocar para o Conselho Federativo, definição de alíquotas, etc., para que a gente tenha uma gestão melhor desse novo tributo
e que essa autonomia, né, dos estados e dos municípios ela seja preservada, dando muitas competências para o Conselho Federativo. Outro ponto em negociação é o prazo de transição entre o atual e o novo regime tributário, que deve começar em 2026. No caso da migração dos tributos hoje cobrados na origem e que passarão a ser cobrados no destino, a proposta é de uma transição de 50 anos. Os estados defendem 26 anos, desde que a União pague um seguro-receita. O texto prevê a criação de um mecanismo chamado cashback, que é a devolução de parte do IVA dual cobrado de pessoas físicas que sejam membros de famílias de baixa renda. O funcionamento desse sistema será definido por lei complementar. Então, para as famílias ali de menor renda, com até um salário mínimo, a estimativa de impacto de um estudo nosso feito com economistas da UFMG é que o consumo dessas famílias vai aumentar em 21%. Então, imagina isso, esse boom na economia, né? Não só as famílias podendo gastar mais, mas tendo muito mais recursos circulando em termos de consumo no nosso país. A proposta promete ainda corrigir uma antiga distorção: passar a cobrar IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos, como jatinhos, helicópteros, iates e jet skis. E abre a possibilidade de ter alíquotas mais altas para os veículos mais poluidores. Para combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, seguros, operações com bens imóveis, cooperativas, planos de assistência à saúde, apostas e compras governamentais, haverá regimes tributários específicos. A Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional serão mantidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a reforma no plenário na semana que vem. O coordenador do grupo de trabalho acredita na aprovação. Porque com a reforma tributária, o Brasil vai crescer de 12% a 20% nos próximos 10 anos, vai permitir o Brasil tirar de 7% a 20% do custo dos produtos. Então, eu acredito que nós estamos próximos de resolver os dissensos residuais existentes e conseguir mais de 400 votos para aprovação da reforma no plenário da Câmara dos Deputados.